Você chega na frente da taverna e abre a porta. Lá dentro, você é inundado pelo vapor quente, daquele cheiro de pessoas todas ajuntadas num lugar fechado. Você vê uma garçonete carregando numa bandeja várias canecas de bebida e alguns alimentos. Todas as mesas ocupadas por grupos de aventureiros, algumas mesas com os camaradas mal encarados e sozinhos. Em uma das mesas, uma dupla de bárbaros disputa queda de braço, enquanto outros companheiros estão lá incentivando. Quando de repente, você ouve um assovio bem alto e estridente. Todos param o que estão fazendo e voltam a atenção para um pequeno palco centralizado próximo do balcão da taverna. Você também olha na direção do assovio. Você vislumbra a figura de um bardo, afinando as cordas do seu alaúde e se preparando para tocar uma bela canção. Todos então começam a fazer silêncio. O bardo respira fundo e começa a cantar. Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada. Eu só quero dançar com você até a madrugada. Do jeito que tocar, eu danço. Com você, eu Está no ar. Podcast da Guilda do Bardo Fanfarrão. Boa tarde a todos vocês que nos escutam. Somos da Guilda do Bardo Fanfarrão. Estamos no nosso segundo podcast com presenças ilustres aqui neste momento. Mestre Tererê Zero. Buenas, senhores. Lá Sombrino. Começamos mais um episódio e ainda estamos aqui tentando achar um assunto. Papai Sique. Lasque-se, Bardo, lasque-se. Boa tarde para todos os ouvintes. Corvo Negro. Eu só joguei Storyteller 3 vezes na minha vida. Estamos aí. John. Mano, eu vou no plágio, velho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso time de hoje para poder trazer alegria, conhecimento, cultura e RPG nesta tarde maravilhosa. Aqui com a Guilda do Bardo Fanfarrão. Traduzindo, todo mundo ser burro, continuar sendo burro, ninguém vai aprender porra nenhuma do que a gente vai falar aqui hoje. Tudo especialista de nada. Exatamente o que a gente sempre faz, mano. Vamos só conversar e gravar. Só trago verdades para a Guilda. E neste momento, deixo a palavra para Lá Sombrino. O assunto de hoje é antagonistas. E como nós gostamos muito de Storyteller, a gente, depois de discussões democráticas e votações, decidimos que vamos falar sobre os antagonistas do Vampiro à Máscara. A pergunta principal agora é: quem são os antagonistas do Vampiro à Máscara? E explicando os clãs, né? A gente tem que explicar o que são os clãs e por que os antagonistas são piores do que os vampiros comuns. Bardo, você quer explicar isso? Seguinte, Vai lá. Vamos lá, o que é um antagonista pra gente conseguir, pelo menos, delinear um conceito assim, mais ou menos concreto. O antagonista, ele é o contrário do protagonista. Daí é uma coisa mais simples que a gente pode colocar. Só que em Vampiro à Máscara, esse conceito, ele não é muito preto no branco. Por quê? Porque o antagonista em Vampiro à Máscara, se você for analisar todos os clãs, não existe, na verdade, um antagonista. Existem aqueles que são mais tenebrosos. Por exemplo, a gente pode citar o clã dos Baali.
Depois a gente vai explicar um pouco sobre eles. Mas, por exemplo, quem é que não garante que os Ventru, por exemplo, o clã dos Mauricinhos, os Patrícios, aqueles que são os mais... os empresários, não sejam tão ruins quanto os Baali. Em Storytelling, esse conceito de bem e do mal, ele não existe na verdade. Não existe os bons, nem existem os maus. Existe aqueles que pensam em si mesmo e querem realizar de toda forma os seus desejos. Isso que existe em Storytelling. Até Que porque, ele segue- Bardo, desculpa interromper você aí, mas o storytelling ele foca bastante, no meu entender, na visão de quem está contando a história, de quem está vivendo a história. E sempre quando a gente está como um observador dessa história, a gente tem que tomar a premissa de que quem está contando a história nunca é confiável. Uhum. Por isso que a gente não pode ter essa ideia de, o cara é o bonzinho, o cara é o malvado. Você não sabe. Você nunca vai saber, nunca vai ter essa noção. Exatamente. Por exemplo, quem garante que aquela história do o Sabá são os malignos, rebeldes e tal, e a Camarídia é aquela que é a boazinha. Esse conceito realmente não existe. O horror punk gótico, que é onde é o gênero que o Storytelling segue, é uma humanidade que é decadente. Então, tanto é que isso refletido na parte mecânica do próprio sistema, você não coloca o quão bom ele é, no sentido assim, ele é bom e ele é mau. Não existe. Existem níveis de bondade e maldade, mas tem muitos tons de cinzas aí. Então você não pode dizer que aquele vampiro é bom e aquele outro vampiro é mau. Numa situação, ele, como falou o Mestre Zero, naquela situação ele fez algo bom e naquela situação ele fez algo mal. Então isso é uma linha muito dinâmica. A gente não pode chegar realmente a falar, eu sou do Sabá, então eu sou mal. Por exemplo, você pega... Os principiantes no mundo das trevas, em geral, né? Acham que só porque o vampiro tem humanidade, segue a trilha da humanidade, e não das outras trilhas como os La Sombra e tal, só porque ele segue a trilha da humanidade, ele é mais bonzinho, né? Não é isso? Exatamente. Muitas vezes é normal acontecer, porque você vê o termo humanidade, aí se confunde com um termo, por exemplo, que usa no conceito do governo de medicina. Por exemplo, me explico. A gente usa muito aquele termo, vamos ser mais humanos, vamos ter mais humanidade pelo paciente. Aí ele confunde isso daí com o termo humanidade que é usado no sistema. E na verdade isso é apenas uma medida que o sistema ele procurou dar para ver até quanto o personagem ele vai se deixar decair. Só que, por exemplo, aí tem uma outra confusão que às vezes se faz, que é o seguinte: quanto maior a humanidade, mais bom, digamos aqui, entre aspas, seria o personagem. E quanto menor a humanidade, mais mal, digamos assim. Só que existem trilhas que quanto maior a trilha, mais decadente é um personagem. E quanto menor a trilha, melhor seria um personagem. Então, por isso que a gente não pode definir é bom e é mal. Não tem como definir isso em storytelling. Isso aí não tem como. Porque senão você vai entrar naquela dicotomia. Isso em storytelling não tem muito. Você não pode também chegar, por exemplo, por que é colocado o antagonista? Porque o antagonista pode ser qualquer coisa. Pode ser uma dificuldade que você tenha para fazer algo. Pode ser um objeto, uma missão. Pode ser até um outro personagem que esteja ali contrapondo aquilo que você vai querer fazer. Entendeu? Então, assim, não tem como fazer essa dicotomia em storytelling. É tudo muito variável. É um dinamismo muito grande em storytelling. Por isso que ele é muito rico em tipos de personagem, no que você vai fazer. Entendeu? Essa que é a questão do antagonista em si.
Os filmes de Hollywood, mudando um pouco de história do RPG para o cinema, eu quero fazer uma pergunta pro Papai Sique, o bem informado. Aquele que sabe. Só que não. Eu queria saber por que você acha que os filmes de Drácula dos anos 50 até hoje, eles põem um Drácula besta, né? A não ser aquele do Bram Stoker, mas eles usam esse vampiro mauzão pra assustar. Às vezes põem como o idiota, como aquele que a gente falou no episódio passado do Ed Murphy. Por que você acha que eles não fazem um bandido esperto como como chama? Na entrevista com o vampiro? Cara, porque Hollywood não sabe de porra nenhuma, cara. É o que eu sempre falo. Hollywood de cu é rola. O único referente como vampiro, a única referência boa para vampiro é entrevista com o vampiro, né? As Crônicas do Vampiro, tal, que infelizmente só foram feitos 2 filmes, não foram feitos 3. Mas, assim, cara, falar sobre vampiro é uma coisa complicada. Porque cada cultura, cada um tem a sua visão, né? Sobre o que é vampiro. Então, assim, é complicado dizer o que é certo e o que é errado. Porque inicialmente veio de uma lenda, né? Lá a lenda do Lord Vlad Tepes, né? Lá na Transilvânia, lá na Romênia. O famoso Vlad Empalador, né? Terror dos sarracenos. Exatamente. Então, o que é certo? O que é errado? Será que o vampiro o que é correto afirmar sobre mitologia de vampiro? Se é mitologia, é diversão, é literatura fantástica, é história pra boi dormir. Então isso é uma putariada do caralho, da minha opinião. Mas tem um pessoal aí que acha que é vampiro, vocês já viram isso? Quem, Antônio? É porque no cinema o vampiro é muito romantizado pelo lance do sangue, tá ligado? Por isso que. Pela história do Crepúsculo, né, também. Uhum. O pessoal romantiza. Não, mano, mas tem realmente uma galera que eles acreditam mesmo serem vampiros. Igual tem umas minas aí que acreditam mesmo serem sereias, tá ligado? Isso aí é falta de uma vassourada no meio dos cornos. Entendeu? Mandar pra escola pra estudar. É entendível o pessoal que acredita em coisa assim, tá ligado? Meio irreal. Por exemplo, o Bardo, ele acredita que ele é engraçado, tá ligado? Mas a gente. É verdade, é um excelente ponto a se ressaltar. Mas, ô John, cara, por que é entendível, cara? Por que a pessoa pega e tem uma afinidade tão grande com uma criatura dessa, que assim, naturalmente, ela... Falando de raças agora, né, tipo... Os vampiros, sejam eles de que clã forem, eles são antagonistas da raça humana. Afinal, eles se alimentam do nosso sangue. Olha. Por que, cara, que uma pessoa ia ter simpatia por isso? Síndrome de Estocolmo, porra? Loucura? Falta de vergonha na cara? Falta de chinelo de mãe? É verdade, é falta de ter o que fazer. Às tá vezes ligado? a pessoa tem fetiche nisso, cara. Pois é, então. Se eu não me engano, eu li em algum lugar que... eu acho que foi na Idade Média, por causa que quando enterravam os corpos, se eu não me engano, algumas partes ainda continuam crescendo, tipo dente. E aí algumas pessoas tinham um canino que continuava crescendo, aí as pessoas achavam que era por causa que era vampiro. Ou então porque tem aqueles morcegos maiores também, tipo as raposas voadoras. Assim, na Idade Média, que o pessoal tinha muita coisa a fazer senão ficar assistindo uma fogueira, tá ligado? Qualquer coisa que brotasse no escuro, qualquer conto que... Qualquer coisa pra se ocupar, eles... Então, mas foi uma baita de uma confusão, tipo... Achar osso de dinossauro e aí tem a lenda do dragão, não tem? Sim, porque a humanidade, ela precisa de inimigos, né? A gente precisa de criar histórias que a gente precisa lutar contra, ter fé
e ter um mal lutar maior. contra o inimigo, um mal maior. E foi bom o ponto que o que leva a pessoa a ser a favor de um cadáver que chupa sangue. Eu acho que começou pelo lance da literatura, desses romances. O cara quer. É um lance. Vamos ser sinceros. É o poder, mais cara. desses Toda lances- espécie tem isso. É mais um desses lances pro cara conquistar a menininha, tá ligado? Eu acho que, Fica eu acho que nesse o vampiro tem esse lance de poder, cara. Tipo assim, você é um. O cara poder e o poderoso. sexo. Não, sexo não, cara. Isso aí eu já tenho um argumento científico pra combater. Fala. A minha esposa, ela tava lendo aquela coleção do Instrumentos Mortais. E lá eles mexem bastante com criaturas do mundo das trevas, Muito etc. E tem os vampiros. Detalhe que assim. Shadowhunters. Exatamente. Série. Tem série na Netflix. Tem a série. O filme inicial é uma bosta, mas a série, depois eles corrigiram isso. Até cancelarem, né, velho? Infelizmente. Pô, fala não, fiquei triste quando eu vi. Enfim, até a iniciação deles é bem parecida com a iniciação do Sabá. Os caras têm que ser enterrados logo depois de receberem um abraço e eles têm que cavar o próprio caminho para fora da Terra. E eles falam que o coração dos vampiros não bate. Logo, eles não têm fluxo sanguíneo. Não tem fluxo sanguíneo, o menino não sobe. Então, cara, a pessoa virar vampiro por sexo, verdade, não, é verdade. não adianta. Você é um broxa. Não, mas pera aí, tem o fio de ouro, o Silvio Santos botou. Tá aí. Talvez o Silvio Santos seja o vampiro. Mas ele é. Ele e o Temer. O lance do vampiro, dessa sensação é na mordida, velho. Por isso que eu acho que ainda prossegue, mas não da maneira convencional. Porque fica quente, né? Fica tudo quente, assim. Mas no Storyteller, se o vampiro lá gastar um ponto de sangue, ele consegue imitar lá as feições humanas, ficar corado. Então, exatamente, isso que eu falei. Ô Tererê Zero, você tá me dizendo então que a Bela ainda é virgem? Cara, cientificamente ela deveria ser virgem. O Edward deveria ser broxa. Gente, o assunto saiu do lugar Saiu a gente vai falar... Antagonistas. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Bruxa de Blair. Não, antes de você cortar pro assunto principal. Na verdade, vamos esquecer um pouquinho o vampiro purpurina. No Storyteller, o vampiro, na verdade, ele consegue ter ereção e consegue levar a parceira dele ao êxtase. Mas aí, no caso, ele teria que ter uma isso aí, no caso, teria que ser como que chama? Um defeito, né, chamado libidinismo. Caraca, cara, tem uma regra só pra isso? Sim, O porque... Storyteller é muito completo mesmo. Sim, exatamente. Mark Hagen é um gênio, cara. Esse cabra foi um gênio, entendeu? Mas não existe só Antônio, não existe só Antônio de maluco no mundo. Tem o Mark Hagen que, se for lá, se esforçou, fez essa... Não, o esse cara paranauê parou ali. em algum momento, pra Entendeu? pensar, o cara parou em algum momento, tava escrevendo lá o bagulho, ele falou, cara, e se o Play quiser ter uma ereção? Como um Porra, vampiro? cara, isso é muito falta de sexo, cara. Pro cara conseguir ter chegado a esse raciocínio. Entendeu? Porque realmente, se o cara. Vamos lá, vamos tentar usar lógica de nerd, como diz a minha esposa. Se o cabra tá morto, se ele não tem sangue, não tem nada pra bombear o corpo, como é que o menino vai subir? Não vai. Exatamente. Então tem que ter uma coisa ali que faça. Pô, como é que você imagina? É uma coisa psicológica, né? Que faça ali o corpo animar. É porque ele considera o vampiro como se fosse um saco de sangue. E Exatamente. o sangue ele passa Sim. por osmose de todos os tecidos. Então ele aprendeu, porque o sangue do vampiro, ele é um sangue que tem uma origem demoníaca, que advém de Lilith.
Então já tem uma Nossa, magia né? aí da. Quem ouve que aí a você força- falando assim pensa, nossa, que cabra inteligentíssimo, cara, que eu não te acompanhando 24 horas por dia, cara. Não, mas dessa parte o Bardo entende, pô. Fala aí, Bardo, sobre ereção precoce, essas coisas, bruxadas. Não, mas é só pra não fugir. Gente, só pra não fugir aproveitando muito que do- tem mestres aqui, e a gente falou de tá falando de ereção, sexo, essas coisas. Eu Ai, queria fazer uma pergunta para quem é mestre. Se vocês têm numa. Ereção? Não. Uma ereção Deixa eu enquanto falar, deixa eu barra? botar. Deixa o nosso você- sobrinho terminar de falar, velho. Vocês que têm, eu já mestrado mesmo de vampiro e tal, essas coisas, eu queria saber o seguinte, tem uma cena lá que o player vai do sexo oposto, ele faz questão de ter uma relação com o NPC do sexo oposto. Já aconteceu isso com vocês? Como foi? Várias vezes. Várias vezes. Oi. E aí? Aí teve. Simples. Tu ficou assim, Nossa, que. Mas assim, Aconteceu. A gente percebe que o Bob não quer falar sobre. mas você quer saber a parte da mecânica aplicada no caso? A mecânica. E. Ah, não é possível isso. Eu quero saber, Porque Cara, eu eu- sei. eu- Olha, porque eu- teve uma one shot. Tem uma one shot aí de demônio que rolou uma cena. E foi O papai Sick ri que nem o Zacarias. pra mim. Olha, eu não vou deixar gravado isso, mas foi. Já entendi! Foi- Eu já Foi entendi! extremamente vergonhoso. Vocês são foda, Gente, velho. eu não vou deixar gravado aqui. Mas eu, como player, me senti extremamente envergonhado. Ah, tu ficou impotente, cara. Não, mas Acontece. peraí. Não, agora, peraí. Que... Nota do editor: esse podcast acaba de ficar mais 18. Peraí. Acaba agora? Coitado do editor, mano. Eu só queria saber se teve alguma cena de sexo na mesa de vocês. E como foi? Cara, igual a essa, eu duvido, cara. Eu duvido. Cara, vocês imaginam. Não é pra comentar. Essa foi a que o Cássio sugou Ah, a... agora sim. Não, Ah, não. não. Essa foi a que o Cássio sugou a de Takuja. O quê? Não. Aquilo ali não. é em nome. Aquela cena. Aquela cena Eu nunca mais inominável. andei de elevador na vida. Não, cara, porque você imagina tendo uma guerra, tendo um Não, pega pra capar só o ali. seguinte, essa aventura foi realmente só de antagonistas. Cara, então não vamos nem mencionar de Fomori, então, né? Não, mas é que de Fumori não teve É porque sexo. assim, é porque Ainda. assim, exatamente, porque por uma parte do exemplo, podcast que vai ter que ser cortado, vai. Assim, prossegue, né, vai. porque você pega, não, porque Segue. Agora não tu pode entendi. falar o que quiser. Não, entendi, porque, por exemplo, você pega as cenas que teve, que é mais 18, né? Você pega as cenas que teve em Hannibal, o Legado, que era sobre, a premissa era de os filhos de Hannibal, que foram entregues aos cuidados de um grande demônio, e eles eram, tipo, expressões dele na Terra, e eram personagens que a gente considerou eles maus. Só que aí o que acontece?
Porque tem uma diferença. Por exemplo, quando você vai fazer um vampiro, aí vai depender muito do narrador, vai depender muito da premissa, vai depender muito do jogador. Ah, eu vou fazer um personagem que ele é assim, assim, assim. Pronto. Então você vai ter a sua ideia de vampiro. Aí você vai viver ali. Beleza. Você vai ficar lutando contra a besta que tem dentro de você. Aí o personagem vai dizer, olha, pra mim não perder o meu personagem, eu vou lutar. Mas se eu não perdesse, eu lutaria? Essa é a pergunta que a gente faz. Porque a gente sabe, Deixa por eu exemplo, pensar. porque, por exemplo, você tem uma o vampiro, ele tem só uma explicação pro pessoal que não entende, tá ouvindo. O vampiro, ele é um ser que ele, basicamente, ele perde uma parte da alma dele por uma besta, certo? A besta Não, uma parte não, ele perde a ancestral. alma dele. Uma parte ele perde a alma dele. Não, Isso é ele perde uma parte, por quê? Porque ele ainda tem como recuperar através da Golconda, senão ele teria perdido inteiramente. Quando é que ele perde a alma sim. dele de fato? É quando ele chega ao nível 0. Mas aí a gente pergunta assim, beleza, então se o personagem, ele perde o personagem dele estando numa trilha, que é uma trilha demoníaca, tipo a dos Baali, ele vai perder? Porque são princípios diferentes de cada uma. Vai. Por quê? Porque o que se colocou com relação ao vampiro em relação à sua humanidade ou à trilha que ele tem? O vampiro, ele tem uma besta que agarrou a alma dele. Então a alma dele está presa ali. Então ela de vez em quando ela atua. Quando é que ela atua? Quanto menos controle você tiver das suas atitudes, do que você quer fazer. Então, quanto o menor o nível da sua trilha ou humanidade, menos atuante você é. A besta ela começa a tomar conta de você. Na medida que você perde aquela trilha, é um código de conduta que você teve que você perdeu. O que a besta faz? Ela toma conta do seu corpo, da sua alma, acabou o seu jogador. A besta tomou conta. Então, a partir daí, dessa ideia, o personagem ele fica lutando para não perder o personagem dele, o jogador, desculpa. Ele fica lutando, interpretando para não perder o personagem. Ah, eu vou fazer isso daqui, eu tenho que fazer teste de humanidade. Ah, então eu já vou pensar 2, 3, 4 vezes para não perder o personagem. Porque se ele pegou, a não ser que ele troque a trilha, né? Aí tudo bem. Ele trocou a trilha dele, o que vai acontecer? Ele vai ter mais... como é que poderia chamar? Ele vai ter as rédeas maiores com relação à besta que tem dentro dele. Ele controla mais. Aí ele tem menos risco de perder. Senão ele perde personagem. Então é uma luta diária do vampiro não perder para a besta. É só a luta diária do vampiro é essa. Depois de meia hora de podcast, o Antônio falou tudo que eu queria ouvir sobre o vampiro. Parabéns! Ó, joinha pra você. Joinha pra você. Podemos mudar de assunto. Não, mas Tony, continuando a sua explicação, quando você troca, você tem uma trilha, né? Cada trilha tem a sua especificidade. As piores, quais são os clãs que têm as piores trilhas? O Baali, o La Sombra. Tizimice, La Sombra. Cara, se você for colocar de um ângulo, por exemplo, de uma pessoa que ela é muito religiosa, ela é muito certinha, o pior que tem seria o Baali. Se você for, que eu tô lembrado, seria o Baali, porque, Sim. por exemplo, os Tizimice, ele tem a trilha, eles são chamados, a alcunha deles é demônios, né? A alcunha dos Tizimice. Ele tem várias trilhas ali, a trilha mesmo de um personagem, um La Sombra, que até o teu personagem que tu fez, que tem uma trilha lá que é Sim. interessante, é uma trilha que segue a trilha do prazer, ou seja, ele quer se satisfazer. Por que isso?
Porque, cara, você tem que ter uma... Tipo assim, um código de conduta pra você não se entregar ao êxtase da besta ela tomar conta de você. Então, essas trilhas são nada mais nada menos de uma forma de você ter um controle maior da besta e não perder. Uma régua. Ah, eu vou entregar, por exemplo, eu vou ser da trilha do prazer. Beleza. Ali você vai se satisfazer e em parte você vai satisfazer a besta que tem dentro de você. Aí você não perde. Sim, mas Tem vários, mesmo né? assim, não é uma tarefa simples. Qualquer Não. trilha que você siga, Não, você tem muitas escolhas para fazer. Nossa, muitas, milhares. Por exemplo, digamos que você tenha a humanidade 10, certo? Então Certo. se pensar mal de uma outra pessoa, isso aí vai muito da narrativa, do narrador, do jogador, da premissa, né? Mas você tá ali e você pensa em roubar alguma coisa. Você já começa a se questionar sobre isso. Você não vai fazer qualquer coisa de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer momento. E vai do mestre. Aí vai dar trilha também, porque é o código de conduta da pessoa. Por exemplo, um assamita, ele tem o código de conduta dele. Ele tem que matar, mas ele tem um motivo. Se ele não cumpre, ele perde. Aí ele fica com peso na consciência dele. Poxa, eu não cumpri com isso daqui. Aí, por exemplo, você pega a trilha dos Baali, que é a trilha do demônio, né? A trilha do diabo. Poxa, se você não cumprir com aquilo, você perde, você fica com peso na consciência. Porque eu não corrompi aquela pessoa se eu tive oportunidade. Entendeu? Aí quem tem Exatamente. o caminho da humanidade. Não, por que eu não ajudei aquela pessoa a encontrar a Deus ou qualquer que seja a Sim. religião da pessoa? Aí Então tem. você Aí é eu. Bari, Barbie. Oi? Você é Bari. Vale. Você fica com aquele peso na consciência. Por que eu não corrompi aquela pessoa? Agora, por exemplo, o La Sombrina, ele falou sobre a questão lá do demônio, assim, que eu acho que é interessante. Você pega ali uma proposta do Hannibal, o Legado, que era você estar na pele de pessoas que efetivamente podem corromper os outros. E querem corromper, vê isso como uma conduta de vida, tem um aval do pai, que no caso, no jogo era o próprio Hannibal, e eles faziam isso diariamente. Então você vê. E mesmo assim, por mais que a gente jogue RPG, e a gente saiba que é um jogo e tal e tudo mais, você como jogador às vezes fala assim, nossa, você freia o seu personagem, porque tem coisas que você fala, caramba, isso não é legal. Mas Verdade. você entra no clima, claro que você Será? entra no clima. Será? É porque, desculpa Depende do interromper, jogador. assim, exatamente, depende muito do jogador, porque ele pode jogar o RPG tanto incorporando o seu sistema de crenças que ele teve na sua vida, no seu crescimento, no seu desenvolvimento como pessoa, e ele coloca os seus freios morais, o seu limite de educação, né? Quanto que ele pode usar o RPG como uma ferramenta catárquica para ele se libertar. Por exemplo, uma pessoa que na vida dela ela foi educada a, por exemplo, se afasta de qualquer tipo de droga, se afasta de bebida, não fica indo para ambiente de multidão, que isso dá problema. No RPG o cara vai ser um boêmio, putanheiro, cheirador de cocaína, entendeu? Tipo, isso é uma experiência catárquica para a pessoa. Falando aqui, nós temos uma pessoa que não gosta de jogar com personagens maus, né? Senhor John, Não, fale o da John sua teve experiência. uma mesa que o Bardo fez de caçadores, que era caçador versus vampiro. Putz, verdade, mano. Aí eu fiz um Nossa filho Senhora! da puta que matava qualquer vampiro que visse pela frente. E os vampiros, eles fizeram os vampiros tudo bonzinho, tudo camarilha, não sei o que. Vamos ser amor, vamos ser paz. Ah, tinha que matar mesmo.
Ah, eu peguei e matei uma Tinha que criança, eu matar. sei que eu matei uma criança, eu botei pra fuder mesmo. Aí chegou o John e falou, não, vamos ser da paz. O John apazigou o bagulho, no final das contas eu só sei que esse filho da mãe virou um anjo, ressuscitou os vampiros, levou todo mundo pro céu. Ô, John, eu quero falar com você sobre esse negócio de você não fazer personagens ruins. É, em qual sentido? Qual é Você quer saber? Qual é a tua promessa? Qual é o lance? Não, não é uma promessa. É bem. É um pouco parecido com o que o Tererê tinha dito. Você tem que ser um momento de fazer um lance que você tem muito. Deseja muito, sabe? Tipo, RPG é um tipo de fuga. É um lance que você faz por diversão. E eu tenho muito esse lance tipo, de gostar muito de super-herói, tá ligado? Então toda vez que eu jogo um RPG, eu tento ser o máximo de um herói que eu imaginei um dia, ou algum personagem que eu quis ser, tá ligado? Tipo, vivenciar aquele personagem. Eu gosto, tanto que eu, por causa disso que eu coloco muito em interpretação, e eu tenho sempre uma certa índole, sabe? Porque eu penso, mano... Eu já acho que o John, ele é mal na vida real, e aí é o contrário no RPG. Ele já extravasa tudo que ele pode extravasar. Também eu Mata concordo com essa cachorro, premissa, tortura viu? gato. Ele é maligno e tenta se fazer de bonzinho. Estilo Michael Legal, Myers. pessoal. É o seguinte. Para a segunda parte, nós temos um assunto muito importante, que é o Bruxa de Blair. Eu tinha separado um monte de informações sobre o filme, mas o que eu queria falar mesmo, já que a gente está falando sobre antagonista, e o filme de Bruxa de Blair não aparece a Bruxa de Blair, Graças eu queria a Deus. saber dar uma primeira rodada de opiniões sobre o filme, sobre as pessoas que viram no cinema e o que acharam como qualidade. Digo, não é um grande filme, mas eu acho que é um filme que ganhou pela publicidade, por ser do jeito que foi. Eu acho que mais publicidade, porque se fizessem um filme com essa premissa, garotos perdidos numa floresta e uma bruxa, esse filme não ia Parece passar. título de um ia filme pornô. Ia ser, aliás, filme pornô e filme de terror são quase a mesma coisa. Igualmente ruins a maioria. O filme de terror, o cara vai lá e mata. Ou no filme de sexo, o cara vai lá e trepa. Às vezes, dependendo de onde você tá vendo, de qual camada da Deep Web você tá entrando, é a mesma merda. Então, comecem a falar sobre o filme em si, Bruxa de Blair. Eu queria falar da participação do Bardo no filme, se alguém notou. O Bardo? Não. É aquela árvore que passava lá no meio do filme. Ah, cara, mas agora é sério mesmo. Bicho, o Bruxo de Blair, ele virou case de sucesso, ele entrou na história, velho, por causa do marketing dele. Porque assim, na época que ele foi lançado, a web tava engatinhando ainda em muitos países. Foi ali, final dos anos 90, começo dos 2000, correto? Ou se eu não tô enganado? Tá certo. Sim. Então, 99. a web, ela tava engatilhando, cara. A web, acho que era de 95, 96, a criação do protocolo HTTP, a criação do HTML pelo Tim Berners-Lee, foi ali, finalzinho dos anos 90. E assim, os caras criaram um site, obviamente, né, padrão década de 90, 2000, todo cagado, tudo fudido, mas já era um site contando a lenda da Bruxa de Blair. E assim, não era que nem hoje, que você já tem tudo programado, já tem toda uma historinha, você já tem mídias sociais para escoar isso. Tipo, não, o pessoal falava, vai ser o filme da Bruxa de Blair, já vou falar da história? Não, quem tinha acesso à internet e ia pesquisar sobre o filme, encontrava um site com a lenda. Então eles achavam que aquilo lá realmente era verdade, que o filme era um documentário, que a galera foi lá montar, não sei o quê. E muita gente comprou a história, cara.
Tanto é que teve gente que pegou e saiu do cinema chorando. Saiu do cinema, assim, desesperado, cara. Inclusive, acho que teve um dos podcasts que eu ouvi pra entender um pouco mais sobre o assunto, até que foi o Nerdcast, eles comentaram. A portuguesa, quando saiu do cinema, ela saiu chorando, desesperada por conta dos moleques, achando que aquilo lá realmente tinha sido verdade, que tudo aquilo que aconteceu foi verdade, que eles encontraram aquela câmera e fizeram ali a gravação do filme, tá ligado? Tipo, baseado no que os adolescentes filmaram lá. Aí depois foram explicar que, tipo, era tudo mentira, não sei o quê, mas teve relato aí de gente que passou mal no cinema. Tiveram que explicar, cara. Exatamente, cara. Não, até porque, como todo demônio burro, a bruxa de Blair ia deixar a câmera, né, a salvo, pra que fosse relatado tudo Ou que inteligente pra deixar contar a história. É que nem aquele negócio, cara, porque se poucas pessoas sabem, agora falando aqui um pouco mais sobre, Porque ela sobre queria entidades. viralizar, vocês não estão entendendo. Tipo assim, se poucas pessoas sabiam do negócio, não ia viralizar. Mas a bruxa digamos que queria criar um canal no Twitter. Ela já tava pensando na frente. Não, mas vamos falar de outra coisa que é parecido com a bruxa, o Slenderman. O Slenderman, ele teve mais ou menos a mesma estratégia da bruxa de Blair. Foi criado uma creepypasta pro Slenderman, aí começaram a fazer montagens de foto do Slenderman. Tanto é que a lenda do Slenderman ficou 1000 vezes mais famosa do que o jogo. Teve gente que conheceu a lenda por causa da creepypasta e só depois foi saber que existia um jogo. Mas ainda tem gente que acredita nessa porra. Tererê, só explica pro nerd que não sabe o que é creepypasta. E a gente pode até fazer um podcast sobre... É um macarrão rastejante. Essa daí só quem sabe. Então, Nossa. Creepypasta é o seguinte, é um termo de histórias ficciosas de terror que foram originalmente aí publicadas em fóruns, né, na internet, fóruns especializados em assuntos de terror. Então as pessoas criam histórias fictícias de terror e compartilham em fóruns. Algumas chegam a ficar muito famosas, cara, como a do Jeff the Killer, o Slenderman, entendeu? The Rake, principalmente. Se bem que o The Rake teve gente que alega que filmou o The Rake. Aquele do Zelda também é famoso, sacanagem, né? Aquela creepypasta do Chaves, que o Chaves é uma representação do inferno, e que cada um dos personagens é um dos 7 pecados capitais. Aquilo também é uma creepypasta. Eu fico pensando nas pessoas que criaram isso e ver as pessoas, tipo assim, comentando com medo. O cara fica rindo muito, né, mano? O cara fica assim... Quando eu fui ver o Bruxa de Blair, eu lembro que eu fui esperando alguém passar mal no filme. Caraca, que maldade. E realmente, eu lembro que eu achei que era alguma coisa real, que pelo menos era uma dramatização do ocorrido, entendeu? Porque realmente o assunto era muito forte. Eles só esqueceram de contratar a bruxa para dramatizar. Um lance que dá muito crédito, tipo, eu acho que a maioria do pessoal que assistiu o filme ficou mais chocado nessa época. Eu acho que é por conta do gênero do filme, que Found Footage dá um arzinho um pouco mais real. Do lance do personagem tá filmando, sabe? Mesmo que o filme não seja tão bem executado. Atividade Paranormal, por exemplo. Atividade Paranormal acho que é um pouco menos, porque ele é. Aquelas câmeras estáticas, pra mim, acho que tira um pouco bebe da do fonte, né, Found também. Footage. Usou o mesmo bagulho de... é baseado em fatos reais. Mas aquele lance de você colocar o personagem andando com a câmera, e ele meio que você fica um pouquinho ligado ao personagem, sabe? Tipo, você tá ali na cena, você tá ali no momento. É a experiência de um jogo de FPS, né, cara? Então, você se sente um pouco ali, você pensa, poxa, fica mais real do que uma câmera estática, aqueles efeitos. Principalmente porque os filmes de Found Footage eles usam pouquíssimos ou quase nenhum efeito. E o Bruxa de Blair não teve a criatura, então não teve um CGI ali bugado, não teve, sabe, algo que meio que descredenciasse
Você fica naquela satisfação. expectativa, né? Todo mundo pode morrer, menos o cameraman, pelo amor de Deus. Exatamente. Se ele morresse primeiro, o filme ia ter uns 5 minutos, né? Essa é isso aí. É verdade, né? O- O cara que vai morrer por último é o cameraman. Se fosse pegar a parte da Bruxa de Blair, partindo do princípio do antagonista, quem seria o antagonista da Bruxa de Blair? O filme em si. A bruxa? Filme. Não, seriam a pessoa que foi na floresta. Ela vive Ah, no- ela é o protagonista, Sim. mano. É verdade. Ela é o ser principal ali da. A trama gira em torno. Na Mas verdade, por gira em torno da exemplo, floresta. o que que era porque tem um antagonista, né? O que que era O o cameraman. antagonista ali? Por exemplo, se você for pegar isso é uma análise minha, particular, né? Se você for pegar o filme em si, analisando o filme em si, a ideia que o filme quer passar, o antagonista seria o quê? Porque o antagonista é um obstáculo, é alguém que vai contra. Isso é o básico. Então, Quem o que tá aí? protagonista Seria a são os. Não, Seria o medo. É, o isso. medo o medo do é visível ali o medo que eles têm. Eles vão ali pra gravar, aquele ânimo todo, aquela coisa toda, mas no decorrer do filme você vê que o medo começa a florar. E aí eles começam a surtar ali de uma forma ou de outra pelo medo de repente encontrar a própria bruxa que eles estão buscando verdade. documentar. Esse medo que eles têm em si já gera esse antagonista deles. Eles têm que enfrentar o quê? O medo. Eles foram ali filmar pra depois voltar, ficar famoso, sei lá. Mas eles Tu tiveram sabe o que enfrentar que isso, sabe o porque que eu acho em também nenhum que dá um. momento- Desculpa interromper. Pode Sabe o falar. que eu acho que dá um pouco mais de realidade também pra esse tipo de filme? É porque às vezes a pessoa pensa e fala, mano, tem gente idiota pra fazer isso. Tem pessoa muito idiota no mundo pra ir lá. Porque se você procurar em vídeo do YouTube, tem nego que vai em lugar abandonado mesmo pra filmar esses bagulho de noite, pra ir em cemitério. Tem nego que Tem. faz, cara. Então tu acredita, mano. Sim, Uma- por exemplo, uma das coisas- uma coisa interessante que tem. Rapidinho, João, só pra me. Tem uma coisa interessante que tem. Uma vez eu fui narrar uma aventura que era sobre investigadores da Interpol e um caso que aconteceu foi na Abadia de Telema, lá eu acho que até alguém aqui participou dessa narrativa. Eu participei. Temos que Eu- continuar essa aventura, hein, É mano? verdade, a gente não tem. Eu narrei há muito tempo atrás uma outra que antecipou essa, e a ideia era o quê? Era sobre a Abadia de Telema e aconteceu um caso ali, e os caras tinham que investigar. Pois bem, só que quando eu fui fazer uma pesquisa mais profunda, tem vários vídeos de pessoas que foram lá, e logicamente são vídeos curtos, são vídeos tipo de 4 minutos, 10 minutos, 15 no máximo, filmando como é que tá hoje a Abadia de Telema. E aí tem pessoa que dizia que sentia uma energia negativa, porque lá realmente teve muita... Tanto que o próprio Mussolini pediu pro Aleister Crowley se retirar de lá por causa disso. Então a pessoa pega uma história dessa, um fundamento desse, um embasamento, que é a mesma coisa que fizeram com a Bruxa de Blair, e aí eles filmaram lá. Aí você, quando vai assistir, você tem toda uma carga histórica em cima de algo que a pessoa vai fazer. Que é a mesma coisa que aconteceu com Bruxa de Blair. Tem uma carga histórica ali. É a mesma coisa se você for filmar algum local onde... Holocausto, por exemplo, a pessoa vai nos campos de Isso. concentração. Isso. Ou, por exemplo, você ouve a história de Baba Yaga. Aí Baba Yaga tem uma história, por trás dela é uma lenda russa. Só que aí, por exemplo, você vai ali e filma, sei lá, a caverna que a Baba Yaga estava. Você já tem uma carga histórica ali. Então isso vai fundamentar a pessoa sair de lá desesperada, às vezes. Se ela acreditar muito, ela vai ficar assim, poxa, então realmente existiu. Será que ela ainda existe? Será que ela não morreu? Poxa, mas o cara filmou, entendeu? Então você já tem essa carga aí que leva a crer que a coisa existe em si. Aí o que quem tá filmando vai fazer? Vai interpretar. Na Bruxa de Blair, o que eu mais vi ali era medo. E aí cada um interpretou o medo da forma que achou melhor. Um ficou desesperado, outro escondeu o mapa, a outra ficava querendo filmar.
porque ela sentia muito medo e ela tinha que se apegar a alguma coisa, alguma psicologicamente segura pra ela pegar uma câmera e ficar filmando. Ó, eu entendo isso, porque quando eu acordo de noite assim, tô sozinho em casa, eu pego e vou, se tá tudo escuro, eu vou com o celular na mão, né? Porque Ou com corre certeza até o pra demônio fugir. vai fugir. Se eu tirar a foto, Exatamente. ele foge. Isso aí dá esse antagonista é interessante da Bruxa de Blair, porque a própria bruxa não aparece. Olha, É. esse é um dos lances que também tá faltando muito nos filmes de hoje, de terror. Que, na verdade, os filmes de terror de hoje viraram filmes de susto. Porque sempre o que causa o susto nos filmes de hoje é o som e a figura. Sendo que os filmes de terror, assim, que são realmente que dão aquele medo, causam aquele arrepio, realmente são filmes de terror, são aqueles que exploram muito isso, a expectativa. A expectativa sempre é pior do que o resultado. Tipo, se você não vê o monstro, você fica imaginando como pode ser, você não Exatamente. sabe onde é que ele tá. Aquilo, sempre a expectativa é mais Mas aí é tem pior, é mais categorias, aterrador. né, cara? Eu acho que a gente tem que separar aqui o que é terror e horror, porque tem diferença entre as palavras. O horror é visível. É, O horror tem que ser algo que você olha e, sabe... Eu acho que o horror é você- algo mais psicológico, o terror é algo mais imediato. Eu queria perguntar pro Papai Sick qual foi a impressão dele quando ele foi ver no cinema Bruxa de Blair. Eu vi essa porra em VHS ainda, cara. Isso aí não foi nem no cinema. E foi aquela coisa assim, porra, você fica na ansiosidade, né? Esperando, cara, que vai aparecer, mano. Vai aparecer a bruxa. Ai, meu Deus do céu, vai aparecer a bruxa. Tá todo mundo correndo, desespero. Vai aparecer. Caraca, mané, mas tudo, porra, mas o tempo todo não aparece a bruxa, que não sei o quê. O que tá vendo? Só fica filmando um filmando a cara do outro, chorando, não sei o quê. Não, cara, vai aparecer. No final vai aparecer a bruxa. Vai aparecer a bruxa. Naquele momento, a mulher tá lá olhando. Fulano. Bum! Aí a mulher cai no chão. Nada, a câmera cai pro outro. Caraca, mas vai aparecer a bruxa, vai aparecer. Dirigido por fulano de tal, não sei o quê. Porra, cara. Cadê a bruxa, mané? Mas meu filme, que bruxa que não aparece é esse, cara? Então, tipo assim, você fica na ansiosidade, Frustração. né? Ficou foi meio que decepcionante, né? Vamos dizer assim. Eu entendi o que eles quiseram, qual foi a proposta deles. Mas foi decepcionante, porque você espera ali quando fizeram aquele marketing, né? Como o Mestre Zero falou aí, fizeram um marketing danado em cima desse filme, todo inspirado em fatos reais, que fulano e Beltrano sumiram. Aí anos depois é que quebraram aí, desmascararam aí a produção desse filme, falou que foi só história, que não sei o que, nada disso era verídico. Mas eu cheguei a ver essa situação que disseram da portuguesa, né, chorando, saindo do cinema e tal. Mas, cara, como isso aí foi só uma porta de entrada para vários outros filmes desse gênero aí, de você ficar esperando uma coisa extraordinária no final, quando você vê, não é porra nenhuma. A Atividade Paranormal, por exemplo, foi um deles. Né? Foi outra coisa decepcionante. Você espera que é uma coisa, né? Inspirado em fatos assustadoramente reais. Puta que o pariu, vamos ver Ou essa então os porra, caras que não sei o extrapolam. quê. Ou estão o quê? Ou então os caras Extrapolam. extrapolam. Por exemplo, tipo Também. MTV, o caso de MTV, Annabelle, que tem alguma Não, história mas- por trás. Esses aí são verídicos mesmo. A gente viu, aconteceu. Mas são aí os fatos caras que- pegam e faz sequência, extrapola. Não, isso aí é verdade. Isso aí Tem que fazer dinheiro, né, caça- porra? Virou um caça-níquel, exatamente. Em falar nisso, em continuação, eu também ia perguntar isso. Esse tipo de filme, que eu não vejo esse tipo de filme, ele ainda existe? Vocês acham que ainda os caras conseguem tirar o último resquício desse tipo found footage ainda nos cinemas? Consegue porque isso aí, quando começou, por exemplo, MTV, começou lá nos anos 70, 80, né? Então, porra, a molecada de hoje em dia, aí fissurada em creepypasta, essas coisas, vão querer saber detalhes, né? Vão querer ver uma versão mais atualizada, né? Vão querer ver versão em high definition, né? Ninguém vê filme dos anos 70, dessa época.
Então, com certeza ainda vai, cara. Se o cara for bom de lábia, for bom de jogo, for um bom produtor, for fazer aí um filme, produzir bem aí um filme, exibir hoje em dia, o pessoal vai querer ver, mano. Eu E vou outra confessar, coisa- eu curto muito o gênero found footage. Tipo, alguns filmes até já tive noção de que não são bons, mas o gênero, o modo como é gravado, como o filme se desenrola, é algo que eu gosto, sabe? Né? Mano, É porque eles exatamente não isso. tiveram referências, eles vieram, né? O cara foi lá, teve a ideia, vamos produzir um filme baseado em história tal. Aí tá, como é que nós vamos reproduzir as situações, os efeitos? Então, pô, você vê que naquela época era uma coisa assim, bem à vanguarda, né? Bem à frente. Hoje em dia você olha e pensa, caraca, que efeito visual mais tosco, que não sei o quê. Como é que conseguiam ver isso, que não sei o quê? O último Então que eu me é a lembro, evolução dos eu não sei tempos, se né? foi assim, mas o Charlie ele foi em found footage? Não, na verdade, o filme da forca. É. Que teve todo um hype em cima, foi o último, foi uma bosta, eu nem cheguei a ver tudo. É que Porque- fizeram uma propaganda pela brincadeira, mas Essa brincadeira aí, inclusive, teve episódios de. Não é terror em massa, como é que é o nome do. Histeria em massa. Histeria em massa, cara, deu coisa grave, teve gente que foi internada. Porque, mano, tá de sacanagem, velho. é o próprio povo que se assusta, sabe? Que nem você coloca um vídeo, alguém coloca um vídeo em um canal famoso, um vídeo meio incomum, vai. Ambu Por exemplo, alguém gravando um ambiente escuro por alguns segundos. E se alguém começar a comentar sobre esse vídeo, o burburinho que vai render pode ser um vídeo nada a ver, alguém só postou aquilo. A expectativa, a curiosidade que o pessoal Eles vão tem, sabe? criando Por quê, sabe? expectativa. Sim, eles Tinha um canal no YouTube que ele, até hoje acho que ele existe, que ele posta vários vídeos aleatórios com tempos aleatórios de segundos, com imagens de figuras geométricas em cores diferentes e zumbidos. Que na Acho que eu verdade já as pessoas ouvi, estavam. já ouvi essa história Então, aí as pessoas estavam cogitando a possibilidade de ser um canal criado pelo próprio YouTube para testar a capacidade de vídeo, porque ele postava muito vídeo por dia. Testar a capacidade do site. As pessoas começaram a gerar um monte de lenda em cima Eu desse vi isso canal, daí. que era também. código Eu já ouvi essa morto. história aí mesmo, realmente. Então, vamos terminar aqui, gente. Já falamos. Eu só queria comentar do Bruxa de Blair que o diretor, ele deixou os atores sem comer por uma semana no meio do mato pra ter aquele clima de medo. Ah, então foi gravado no Acre? E foi. E eu acho que esse tipo de diretor, só para dar meu pitaco aqui, que são os caras que extraem toda a atuação de um ator no. Eu não concordo muitas vezes com esse tipo de. Muitas vezes, às vezes sim. Como chama? De técnica, né? Que nem foi gravado. Porque se vocês verem o processo que foi gravado, aquele filme da favela, esqueci o nome, Cidade de Deus. Eles não eram atores e eles têm um processo, eles tiveram um processo de pressão, tal, essas coisas. Mas existem filmes que o diretor extrapola, como O Exorcista, que ele usava arma de verdade dando tiro na orelha dos atores para que eles ficassem naquele clima de terror. Não é muito recomendável, porque veja que os atores que passaram por esses processos viraram fracassados na vida depois dos filmes, né? Ou morreram do elenco do Exorcista. O Exorcista, que já gerou, que aí já tem uma outra creepypasta, uma outra... Já pode render até outro podcast, aliás. O Heath Ledger, por exemplo, que interpretou o Coringa e ficou maluco.
Exatamente. Eles chamam isso de processo de. O processo, não tem nem nome, é o processo. Caraca, os Mas caras é- não se deram um trabalho de dar um nome pra doença. Parece nome de ritual, tá ligado? O negócio sempre. Parece e- uma Processo cara. também que o mestre Antônio Barro também passa, também com os seus jogadores, também em suas mesas, de também extrair o máximo da atuação dos mesmos, entendeu? Transformá-los em criaturas sem órgãos genitais ou com excesso delas. Ah, não, Que não. isso aí. Caraca. A Que última mesa eu fui despautério. devorado, cara. Começando às 11 até às 5 da manhã, ininterruptamente. Tem uma coisa. Despautério. Gente, tem uma mesa do Mestre Bardo que só eu que continuo na guilda. O resto foi embora. Tá vendo que só os fortes. Ela é- Olha a coincidência. O Casper continuou e agora é dramaturgo. Aí, É, Não, também. Cássio, né? mas eu queria terminar aqui te perguntando uma coisa assim, pode ser um pouco pessoal. Tu deu essa alfinetada aí, tu já ficou uma semana. O diretor já te deixou no meio do mato, uma semana sem comer já. Não, Não, só Mas no eu período só- do fascismo lá na Itália. Que eles... só me jogaram caixa de giz, sapato, me jogaram dentro do chuveiro com roupa e tudo, mas fora isso. Não que eu não merecesse, mas fora isso, não. Caraca. Aí você jovem que quer ser ator, aliste-se. Você já tem mais Aliste. Venha fazer teatro, viva grandes emoções. Queria só colocar um último ponto aí, da minha parte, é o seguinte. Como o podcast é sobre o antagonista e a relação que tem com o filme Bruxa de Blair, e a gente tá falando dos antagonistas de Vampiro, né, no geral, Vampiro é Máscara, né, falar que leiam, porque não adianta a gente fazer o podcast aqui e dar uma explicação que é o mais resumido possível, porque é amplo, é muito amplo o conhecimento. E o antagonista em Vampiro, você vai pegar várias seitas, cada um tem um pensamento diferente, formas de ver diferente. Então não existe, na verdade, se for colocar como tá, o que é o antagonista. O que existe são formas de ver diferentes de cada um. E aí cada narrador, com seu código moral, ele vai dizer, olha, aquilo eu considero que é hediondo e aquilo que eu considero que não é. Ou então, de repente, dane-se, eu vou narrar isso daqui, mesmo que eu considere hediondo, mas que tem um realismo maior. Aí você pega as seitas. Camarídia, Sabá, os anarquistas, a Mão Negra, o Inconu, enfim, você vai pegar várias seitas com pensamentos diferentes, que aí vai ter justamente cada uma forma. O que E elas isso é têm de uma coisa. antagonismo é entre elas somente. Para você, jovem, RPGista, não seja burro, leia, tenha referências, veja filmes, não seja burro, pega a porra de um livro, faça background de mais Read de the uma fucking book, página. Oni-chan. Sabe? Veja qualquer coisa, mas não seja burro nem preguiçoso. Não Vai veja ler, Big Brother porra. Brasil, cara. Caralho, nem Felipe Neto. Sabe? E outra coisa Leia, muito põe essa. importante. Para de jogar LOLzinho. Porra, vai arrumar de dislike. Vai arrumar dislike nessa porra. E vai ler, caralho. Senhores, eu acho que cheguei a uma conclusão aqui. Do maior antagonista que existe no RPG atualmente. É o LoL? Sabem qual é? Qual é? Quem? O jovem. O jovem tem que acabar. O nosso próximo podcast é sobre o jovem. Aí, meu. Ih, rapaz, eu nem vou estar aí, mano. O Bardo não vai Não, poder você participar. nós temos que ter um jovem aqui. Terminando aqui com. Eu vou falar a minha parte aqui. Eu queria só
agradecer a presença de todos vocês. Mais um podcast. E eu não entendo como durou tanto, mas vamos para o terceiro. Pois é, até agora ninguém recebeu intimação, então tá tranquilo, pode seguir. Eu quero meu salário. Passa lá no Antônio. Vai ser convertido em XP pra você. Mestre Bardo, com você a música final, né? Fica aí com a pica. Nossa, mas depois dessa, tchau pra vocês. Qual é a música final? Vampiridão do Raul Seixas. Como é que Caraca. o vampiro doidão? Fala aí, ô Bardo, faz o final do podcast. Bom, então. Você quer que eu diga uma frase de efeito? Não, só pra vocês. Caraca, Você- cara, Crianças, pra vocês verem como o podcast é altamente bem desenvolvido, bem escrito, roteiristas trabalhado. maravilhosos, coisa super bem trabalhada. Não, eu quero que você se despeça e despeça todo mundo. Não se despedir não, cara, já todo mundo desistiu de ouvir essa porra, então não precisa se Que despedir, merda. acaba, Quem é que tá ouvindo encerra isso aí e ainda, pronto. velho? Você que tá ouvindo isso ainda, cara, você vai fazer uma coisa da sua vida. Faz encerramento legal, Bardo, como Bardo, porra. Ah, beleza, então. Então, como bardo, vamos fazer um encerramento aqui como deve ser feito. Então, com vocês, aqui o Maestro Bardo junto com Mestre Tererê Zero, Lá Sombrino, Papai Sique. E aqui também a presença que rapidinho entrou conosco, Neskins, Corvo Negro e John. Nos despedimos de um outro Podcast da Guilda do Bardo Fanfarrão, RPG e Educação. Boa tarde, meu povo! Está baseado no pão. Estava no escurinho, comendo a empregada. Alguém abriu a porta e eu comi a bomba errada. Sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Só faço sexo dentro do caixão. Gosto das moças virgem e das moças honradas, mas o que eu gosto